Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de língua portuguesa e o título da nossa aula é O Artigo de Opinião, parte 2. Tema da nossa aula, mídia e construção de sentidos, e a habilidade que iremos trabalhar é identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolha lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Eu sou a professora Daniele, infelizmente não sou o professor que vocês amaram tanto e daquela aula show maravilhosa de sexta-feira, né, Andréia? Pois é. Mas com certeza ele está nos assistindo. Beijos, é o Giba? É Giba? Não, é o... Rodrigo. Rodrigo, perdão. Beijos, Rodrigo e Andréia. Bom dia, meu amor. Bom dia, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, professores e alunos. E hoje é um dia especial aqui pra gente, viu? Porque hoje é aniversário da Dani. Parabéns, Dani. Obrigada, Déia. Felicidades pra você. Amém. Vamos lá. Antes de eu ir pros objetivos, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Eu preciso dar 3 recadinhos aqui. Primeiro porque a gente reconhece todo o apoio de vocês, a gente acha tudo isso muito importante e a gente sabe que já faz parte da vida de cada um de vocês aí, né? Por mais que talvez vocês assim não gostem da aula, às vezes não se identificam com a disciplina, mas a gente sabe que vocês já se identificaram conosco também. Vocês, quando eu falo, eu estou falando para os alunos e estou falando para os professores também. E a gente tem recebido bastante carinho de vocês e a gente precisa retribuir de alguma forma, né? Não só na preparação das aulas que a gente faz, que é com bastante carinho, mas também, às vezes, mandando os beijos que vocês pedem pra gente, tá? Eu me sinto na obrigação, eu não fazia isso antes, mas eu tenho me sentido na obrigação de fazer isso, porque o carinho que a gente recebe é muito grande. E se eu não faço, não por não querer, mas é o meu jeito, às vezes dá a impressão de eu não estar retribuindo isso. Então, Pro Marcela Villalva Negrini pediu para que eu mandasse um beijo para a escola de período integral. Eu acho que a pronúncia é David Golia ou Davi Golia, não sei, tá? Valparaíso, São Paulo. Do 6º ao 9º ano, ela falou, manda beijo para os alunos que eles adoram as aulas de vocês. Então, um beijo para vocês. Outro beijo é para a Marina Paulon Miani. Então, a gente está tentando descobrir se a gente é parente ou não. Beijo, Marina, é de Santa Rita do Oeste. Então, para todos os alunos também. E para o Pro Rafael e para a priminha dele, se não me engano, Fernanda. Um beijo para vocês, ok? Pronto, agora acabaram os beijos. Objetivos da aula. Explorar o gênero textual artigo de opinião e suas características. Identificar e reconhecer opiniões e argumentos e reconhecer a importância da citação de fontes seguras na argumentação. Na aula passada, que nós tivemos, eu trabalhei junto com o professor Baglini, né? Nós falamos de um texto que vocês vão precisar lembrar um pouquinho aí. Eu vou colocar para vocês agora as imagens e a gente vai então retomar esse texto na aula de hoje, ok? Eu já tinha falado também na aula passada isso para vocês. Vamos lá, olha, vocês têm 3 imagens, estou até repetindo as imagens e vocês vão responder para mim no chat a que acontecimentos se referem às imagens abaixo. Vamos lá, 1 minutinho, porque é bem rapidinho essa daí, hein? E aí, Dani? Muitos colocando Brumadinho. Sofia, Vitor, Tiago, Lucas, Daniela, Ketli, Giovana. E aí vai. Ok, muito bem, né? Então, vocês estão lembrando do que nós falamos na aula passada, é isso mesmo, né? Da tragédia de Brumadinho. E para nós continuarmos a aula, nós vamos então ouvir o podcast, certo? Para que a gente relembre um pouquinho mais do texto. Tá? Então, serão 2 vezes ouvindo esse texto. Prestem bastante atenção, porque hoje nós responderemos algumas perguntas referentes a ele, certo? Vamos lá. O desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. O município de Brumadinho fica próximo à antiga vila de Brumado Velho, nome que o local recebeu devido à grande incidência de brumas pelo período da manhã. A palavra bruma, para quem desconhece, significa nevoeiro, nebulosidade. Nebulosas também são as razões que acabaram provocando a catástrofe na cidade que tomou conta das redes sociais em janeiro de 2019, mobilizando debates,
discussões, solidariedade e questionamentos. Alguns desses envolvendo a cobertura desastrosa que muitos meios de comunicação fizeram. É notório que grandes catástrofes têm o poder de mobilizar audiências. Em tempos de internet e circulação rápida de notícias, tornam-se assunto corriqueiro, viralizando imagens e dados com grande velocidade. Isso provoca naqueles que possuem o poder de veicular as informações uma corrida para entrevistar sobreviventes, buscar as imagens com os ângulos mais inusitados, na tentativa de colocar-se à frente da concorrência. Na ânsia de buscar informações novas e alcançar notoriedade na cobertura, muitos repórteres deixam-se levar pela exploração da dor humana sem se preocupar efetivamente com o mínimo respeito pelo entrevistado. Perguntas que exaltam a intensidade de emoções que o outro está vivenciando, como, por exemplo, o que significa o desaparecimento de um ente querido, ou ainda, se é difícil conter as lágrimas diante da confirmação de uma morte, demonstram um claro despreparo para lidar com questões sensíveis em situações de crise. A imprensa precisa cumprir seu papel de levar a informação do modo mais claro e isento possível. Os limites éticos precisam ser respeitados no que se refere ao trato com o sofrimento alheio. Susan Sontag, em seu livro Diante da Dor dos Outros, salienta que as pessoas que acompanhavam o noticiário, no caso referindo-se a Sarajevo, pouco entendiam sobre a guerra. Não há substituto para a experiência, e essa observação originou as reflexões do seu livro. Retomando essa ideia, nada pode explicar ou mesmo demonstrar a experiência de dor que o outro vive. Podemos, entretanto, ter empatia. Mostrar o que ocorre buscando uma aproximação com o entrevistado de forma correta, ética, para que o público a ser atingido compreenda que, mesmo diante de uma dor que não pode se mensurar, é possível ser capaz de indignar-se a ponto de querer uma efetiva retratação de quem cometeu o erro. É importante perceber que uma tragédia ambiental e humana como a de Brumadinho, repeteco ainda mais trágico em número de mortes da que ocorreu há 4 anos na cidade de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, ocorre facilitada por um descaso institucional, que envolve também o poder público em sua ausência de fiscalização adequada. Segundo dados amplamente divulgados pela imprensa brasileira e mundial, o rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre industrial do mundo, envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos. Também foi o responsável pelo maior impacto ambiental da história brasileira. O que ocorreu em Brumadinho não terá o mesmo dano à natureza, porém o número de mortos é superior ao de Mariana. É preciso acompanhar, fiscalizar o trabalho das mineradoras, verificar de forma eficiente se as barragens utilizadas para os resíduos de mineração dispõem de equipamentos de segurança, rever a legislação e promover efetivamente um ajuste de conduta no que se refere às normas de segurança envolvidas. Que mais este evento, o qual demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é desconsiderado neste país, não caia nas brumas do esquecimento, não seja envolto em nevoeiros e se perca em meio a tantas novidades e notícias que nos bombardeiam diariamente. Buscar audiência com a tragédia alheia não é novidade em nossos meios de comunicação. O que precisa ser novo é nosso olhar crítico e cidadão em solidariedade às vítimas e em indignação e luta para que outros eventos dessa natureza nunca mais ocorram. Que os meios de comunicação, os influenciadores digitais e todos os veículos empenhados em compartilhar as informações sobre o ocorrido pautem-se pela ética, pelo respeito e que saibam comportar-se de forma humana diante da dor dos outros. Marcos Rolfe. Bom, Dani, nós repetimos hoje, né? A Sim. Dani, a gente já tinha comentado aqui anteriormente, a Dani falou que todas as vezes que ela acaba revendo essas fotos, ela também fica chocada, fica emocionada, né? Por conta do que tudo isso representou, o que tudo isso causou, né?
E acredito que vocês a mesma coisa, porque... Acho que é uma tragédia que em anos a gente não vai esquecer, né? Não tem como esquecer, porque foi um choque. E é um choque até hoje, né, Andréia? E é engraçado que eles, todos estavam, assim, bem ligados à notícia, né? Todos estão respondendo muito bem, então isso mostra o quanto também eles foram marcados. Sim. Né? Porque alguma coisa ou outra a gente acaba esquecendo, né? Por conta de vocês terem, assim, outros estímulos, né? Mas olha só como isso chamou a atenção, né? Tanto que eles estão bem envolvidos, assim, no assunto, eles estão sabendo bastante. Então, vamos lá, ó. Vocês vão responder agora 4 perguntas a respeito do texto. Aí, há 8 perguntas, mas vocês vão responder só as 4 primeiras, certo? A gente corrige e depois a gente vai para as 4 últimas. Então, vocês vão falar para mim qual o título da notícia, desculpa, do artigo, o que aconteceu, onde aconteceu o fato e com quem aconteceu. Então, o título do artigo, o que aconteceu, onde aconteceu o fato e com quem aconteceu. Para facilitar, posso dar uma dica? Coloca assim, título, o que, onde e quem. Pelo menos para eu conseguir me localizar na resposta. Só essas palavrinhas já vão né, fazer com que você consiga. E aproveitando, Déia, muito obrigada pelas felicitações de aniversário, viu, meus amores? Amo vocês, professores, alunos, pais. Vamos lá, então, as 4 primeiras. 2 minutinhos. E aí, Dani? Muitas respostas. Então, vamos lá. O título. O Gabriel, a Júlia e a Lavínia colocou o Desastre de Brumadinho. E a Ana Luísa colocou a Tragédia de Brumadinho. Já na segunda, o que aconteceu é a barragem despencou. A minha xará colocou aqui, a Daniele. E a Daiane, que é o nome da minha irmã, olha que coincidência, colocou o estouramento da barragem. Tá. E a 3... A 3 não, né? Onde aconteceu, o Tiago, 2 Tiagos aqui colocaram em Brumadinho, a Raquel também, em Brumadinho. Agora eu tô tentando localizar, Déia, a 4, que é com quem? Peraí, enquanto você localiza, eu vou falar uma aqui, ó. Tá. O Paulo Abner colocou o Desastre de Brumadinho e a Mídia Nebulosa. Olha só. Parabéns. A 4, será que eles conseguiram responder? Que é o com quem? 4. Todos que moravam na cidade, Gustavo. Tá, ok. Com as pessoas, Miguel, com as pessoas da cidade, Mariana. Tá bom, vamos lá. Então, é claro que vocês estão de novo sem o texto, né? Embora eu tenha repetido aí o podcast, mas eu sei que não é tão fácil assim. Vamos lá, as respostas, mas vocês estão chegando nos resultados aí. Então, o título, ó, o Desastre de Brumadinho e a Mídia Nebulosa. Então, o que aconteceu, né? Rompimento de barragem de rejeitos. E a outra questão aí que está sendo muito importante foram as entrevistas, né? Porque o autor aí do texto tem questionado muito isso, a questão de como isso foi passado, né? De como as pessoas foram abordadas, certo? Então, ó, rompimento de barragem e entrevistas desumanas feitas com os moradores de Brumadinho. Onde aconteceu o fato? Município de Brumadinho, ok. E com quem? Os moradores de Brumadinho. Então, vocês chegaram na resposta correta. Sim, chegaram. Certo? Então, vamos lá. As últimas 4 agora. Então, agora é como isso aconteceu, como isso se deu, por quê, quem são os envolvidos, esses envolvidos agora em relação ao acontecimento, assim, ao prejuízo todo, na consequência, tá? E quando ocorreu. Então, agora tem o como, o porquê, quem são os envolvidos e o quando ocorreu. Vamos lá? Mais 2 minutinhos para vocês. E aí, Dani? Como? Como? Deslizamento da barragem, o Ramon e o Pietro colocaram. Rompimento, deslizamento. Agora, por quê? Porque eu não achei essa resposta. Você conseguiu localizar? Ó, eu tenho uma aqui do Pedro Henrique que tá assim, ó. A barragem se rompeu e alagou a cidade, porque não construíram a barragem direito. Então ele já justificou o porquê, isso, né? Porque eu não achei aqui. Nossa, teve um que mandou um texto. Jesus, fala meu nome. Kevin, cadê a resposta, Kevin? Tá aqui seu nome agora. Porque não tinha vistoria. A Kathleen colocou. Também. Quem são os envolvidos? Ela colocou todos os moradores. Alguém colocou a Vale, não foi, Andréia? Mais de um aqui. Que eu não achei o nome. Acho que aquele outro que eu falei, é o Pedro Henrique.
Não foi o Pedro Henrique. Eu achei uns 2 aqui que colocaram a Vale como um dos envolvidos aí, tá certo, né? Porque a gente vai falar das empresas, né? Empresas de minério aí, essa Vale acho que faz um... Eu achei interessante a Júlia no como ela colocou assim, ó. A barragem não aguentou a água. Ela já até foi além, assim, ela ficou algo implícito para ela, né? E a última, quando muitos colocaram, em 2019, 8 de janeiro, Yasmin, deixa eu anotar aqui os nomes que eu coloquei. Eles estão colocando Ana a Luísa, empresa, Miguel. Eles colocaram a empresa ou a Vale, eles deram o nome, né? As coisas. No quem? No quem são os envolvidos e colocaram, lógico, colocaram também os moradores da cidade. Eles estão colocando as 2 coisas. O que mais? E a última que eu falei, quando? E o quando? Vários colocaram, 8 de janeiro, janeiro de 2019, muitos colocaram. Eles devem ter ido procurar exatamente a data e tá certinho, porque no texto só até traz... Até a gente questionou aqui, né? No, foi 8 de janeiro? No texto só tinha janeiro de 2019, então tá certinho. Vocês, mais uma vez, vamos colocar as respostas para eles? Surpreendendo de uma forma positiva. Isso, ó. Então, como aconteceu? Foi o rompimento da barragem de rejeitos de minério. Por quê? Provável descuido das empresas responsáveis. Então, colocou que faltava fiscalização, tá certo, né? Quem são os envolvidos? Empresas de minério, moradores da cidade. E quando ocorreu? Em 2019. Quem colocou toda a outra parte também está ótimo, certo? Agora, nós vamos ler um outro texto, também do Marcos Rolfe, e que está ligado ao assunto. Vamos lá? Olha só. Brumador. A névoa encobre a lembrança, dores que se calam, perplexas. No esquecimento, a dança, macabra. Da dor e causa, a desordem resumida. Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida. Até quando as brumas encobrirão os desatinos? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Eterno desafio, ser forte é o que nos alimenta. Então, agora a gente tem, olha, uma outra estrutura de texto, mas a gente tem o mesmo tema, né? E, será que eles respondem, pode abrir o chat, será que eles respondem que texto que é esse? Com a gente por aqui, conta da estrutura? Abre o chat, por favor, vamos ver se eles respondem. Porque tem essa pergunta aí, mas vamos ver se eles já se ligaram. Coloca aí, se é A, conto, B, fábula, C, poema ou D, artigo de opinião? Isso, vamos lá. Pode deixar no aberto essa. Olha, poema. Estão respondendo certinho, muito bem. É um poema, né? Nós vimos isso faz pouco tempo, né? Então, é um texto que está escrito aí em versos, estrofes. Então, é um poema. Ele é bem mais carregado aí de sentido figurado, ele tem muito mais sentimentos. Então, tudo aquilo que representou, eu vou até colocar assim, para quem presenciou, né, todas as notícias e ficou indignado, então, esse eu lírico aqui está colocando nesse poema toda a indignação dele. Né? Todo o sentimento de dor, de angústia, até de impotência, né? A gente percebe ali em alguns momentos. Então ele fala, né? Sorrir diante da bruta flor que floresce na lama. Olha só, todo um sentido figurado. E quando fala, aí, né? Mães choram suas crianças, pais lamentam sua condição, sua vida. Isso, né? É bem isso, porque às vezes a gente até se culpa por não ter feito nada. Quem nunca lá, de repente, se sentiu culpado por estar morando ali, por aquela condição. Não ter cobrado, né? Exatamente. Não ter cobrado e, na verdade, eles não foram os principais culpados. Isso foi a julgamento. Vocês podem até investigar, que tem outras notícias, né, Andréia? Porque esse assunto aí deu pano pra manga. Ainda tá correndo, né? E ele termina dizendo que ser forte é o que nos alimenta, né? Então, ele fala eterno desafio. E ser forte é o que nos alimenta, até porque já era previsível que isso se estenderia, né? A solução demoraria a chegar. Sim, né? E de quem é a culpa fica às vezes um jogando pro outro, isso. Né? E as vidas não voltam. A culpa é o de menos. Exatamente. O Carlion tá aqui assim, ó, ninguém nunca fala meu nome. Eu acho que eu nunca falei mesmo, Carlion. Pronto. Vamos lá. A próxima agora pergunta, os textos 1 e 2... fazem menção ao mesmo evento com perspectivas diferentes, porém, ambos remetem-se aos mesmos valores humanos. Que valores são esses? Vamos lá? Eu vou deixar para vocês agora um minutinho,
Quais são esses valores humanos a que os textos 1 e 2 fazem referência? E aí, Dani? Alguns colocaram empatia. O Kaique, a Maria Eduarda e a Isabelle colocaram empatia. O Igor colocou a vida e colocou ainda um ponto de exclamação com letra maiúscula. Então, tem todo um sentido aí também, né? Pro José Carlos também colocou a vida. O Lucas colocou a dor. A Amanda colocou ninguém me nota. Te notei, Amanda. Agora, cadê a resposta? Cuidado, a Júlia colocou. Agora, empatia é o que mais aparece aqui, Deia. Caridade, responsabilidade, a Júlia também colocou. Valores das pessoas. Enfim. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver o resultado da 2? Vamos conferir as respostas. Olha só. Os textos 1 e 2 fazem menção ao mesmo evento com perspectivas diferentes. Porém, ambos remetem-se aos valores humanos, aos mesmos valores humanos. Que valores são esses? O trecho do texto 1, que saibam comportar-se de forma humana diante da dor dos outros, somado ao texto 2, por exemplo, salientam a dolorosa situação que envolveu Brumadinho. Os valores humanos esperados, então, são a ética, o respeito, a sensibilidade, a solidariedade. Então, o que vocês colocaram de empatia, o valor da vida, tudo isso está relacionado a essa possível resposta que nós colocamos, essa sugestão de resposta. Até porque solidariedade está totalmente ligada à empatia, né? Porque empatia é quando eu me coloco no lugar do outro pelo próprio olhar dele e não pelo meu. E aí eu consigo ser solidário. Porque se eu não tivesse olhar diferenciado, eu não sou solidário. Para mim, não vai me tocar de alguma alguém forma. Colocou assim a importância do outro, achei super também legal. Um aluninho colocou a importância do outro. Muito bem também. Vamos lá, mais 2 questões. E para essas 2, eu vou deixar então mais 2 minutos para vocês, certo? Vamos lá. Então anotem aí, ó. O que o título do poema pode significar? Certo? Questão 3. O que o título do poema pode significar? Você vai lembrar o título? Vou. Brumador? Brumador. Vamos lá. É porque aparece embaixo, né, na 4. Ó. A perspectiva utilizada no poema Brumador é a mesma de O Desastre de Brumadinho e a Mídia Nebulosa? Comente. Né? Então, o foco em cada um deles é o mesmo? Vamos lá. Questões 3 e 4, 2 minutinhos. Dani, então vamos conseguiram a 3? Vamos lá. A 3, sim. A Alice colocou dor da perda das pessoas. O Kevin colocou a dor do desastre de Brumadinho. O João colocou as pessoas que sentiram dor por conta de Brumadinho. Muitas respostas em torno da dor de Brumadinho, tá? Agora, a 4, daí eles se limitaram a responder sim. Eles, de repente, não conseguiram, não sei se por conta do tempo, ou se expressar de uma forma, enfim. Tá. Então, a 4, eles não... Teve uma 4, calma, acabei de falar. Não, o poema fala apenas sobre a dor dos moradores de Brumadinho, na visão da Ana Carolina. Já na visão da Isabela, sim, porque ambos falam do mesmo assunto, eu sou a Isabela. O Vitor está dizendo que você é bonita, não sei se foi você, somos nós duas. Obrigada, Vitor. Amo vocês. A gente lê esses comentários, gente, que a gente não comenta aqui por conta da correria, né, Deia? Não vi mais nenhuma resposta. Você achou alguma? Depois tem o João Manuel que fala assim, está falando da dor das pessoas. Sim, o significado é a mesma. Damini. É mais ou menos isso que eles colocaram. Você quer tentar eles entenderam que os dois falam do mesmo assunto. Alguns até falaram do exagero. Um colocou, não lembro quem era, o exagero da mídia na questão da abordagem, né? Então ele reparou bem que o primeiro vai para esse foco, né? Ok, tudo bem, vamos lá. Vamos às respostas, aí eu vou comentando com vocês, ó. Então, Brumador, então, é uma junção, né? De Brumadinho, né? Mais a palavra dor. Então, ó, ressalta a dor causada à cidade e às famílias. É isso mesmo, eles falaram muito de dor, né? E da perda. Então, perda de bens materiais e perda de entes queridos, né? Na verdade, eu deveria ter invertido até aí, porque está se referindo, perda à cidade, aos materiais, né? E à família, aos entes queridos, tá? Sim. É só para não parecer que primeiro a gente colocou o material, eu observo muito isso, né? A ordem, né?
Não, às vezes a nível de importância, mas não foi o caso aí. Exatamente, é porque a gente falou da cidade e das famílias, então primeiro os bens materiais, no que se refere à cidade num todo, né? E depois os entes queridos relacionados às famílias. E aí, eu posso fazer um adendo? Eu sei que só faltam 5 minutos, mas o João Vitor lembrou da catástrofe que tivemos agora, né? Qual foi a cidade? Foi no Líbano, né? Beirute. Beirute. E também temos a própria pandemia, que também muitas pessoas perderam vidas. Então, assim, tragédias não é a mesma coisa, não é a mesma tragédia, é um acontecimento diferente, mas é uma tragédia. Também causa uma dor, né, Andréia? Independe da quantidade de pessoas, né? Exatamente. A perda de uma vida é uma perda. E eu achei interessante ele ter feito esse link, ele ter lembrado. Ok, vamos lá. A 4, então. Ó, a perspectiva utilizada no poema Brumador é a mesma de O Desastre de Brumadinho e a Mídia Nebulosa? Comente. Então, olha só. Resposta possível, hein? Os assuntos se entrelaçam. Os dois textos carregam temática comum. O poema, de forma subjetiva, transfere ao leitor um teor forte de sentimentos. Nós até comentamos isso quando nós lemos o poema, né? E o artigo de opinião, de certa forma, denuncia a forma sem ética, desumana, com que repórteres assediam pessoas que sofreram perdas irreparáveis. Então, alguém também disse, um de vocês aí colocou, que eu vi, né? Pode ser que outros tenham colocado, desse exagero da mídia na abordagem. É porque como, né, Andréia? Como que chega numa pessoa que perdeu um ente querido, alguém muito importante na sua vida e questiona, sei lá, sobre uma perda material, sobre o envolvimento, sobre a barragem, sobre a casa que perdeu? E aí as perguntas são óbvias, né? Elas são redundantes e é o que o Rodrigo colocou na outra aula, né? Que você torce até sair sangue do negócio, né? E não é assim. Falta empatia. Por outro lado, eu vou agir assim, vai parecer uma defesa, mas é um pouco, talvez seja um pouco, sim. Se eu fosse jornalista e estivesse ouvindo esse nosso comentário, talvez eu ficasse um pouco chateada com isso. Mas por quê? Eu participei uma vez de um congresso em que a gente tinha um monte de jornalistas e para eles também fica difícil às vezes, porque eles escrevem o texto. Sim, é até o que eu falei. Como? O como não entra nem na questão de não perguntar, é o como perguntar. Então. Como chegar a uma família e questionar isso, sim, né? Sim, porque eles têm que noticiar o que aconteceu, eles de repente precisam de outra perspectiva, porque não pode ser a perspectiva só de um lado. E como que você faz isso? Esse foi o meu como, de uma forma mais ampla mesmo. E a pessoa está ali em função de uma empresa, né? Então fica muito complicado. Sim. Acho que a gente tem que pesar um pouquinho. E aí não é defender a questão do que ele possa fazer. Dos jornais, da revista, do lado, de como eles abordam, de várias coisas, né? Então eles às vezes se sentem numa situação também complicada, né? É nesse sentido que eu quero dizer, porque às vezes o que eles escreveram não sai exatamente da forma como eles quiseram, da forma como eles fizeram. Até porque a escrita é fria, né? E vai sair do jeito que o veículo de comunicação quiser, ok? Vamos lá. A próxima questão. Olha só. A gente vai fazer até essa, então. Observe o trecho do texto 1 a seguir. Vamos lá. Que mais este evento, o qual demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é desconsiderado neste país, não caia nas brumas do esquecimento, não seja envolto em nevoeiros e se perca em meio a tantas novidades e notícias que nos bombardeiam diariamente. Buscar audiência com a tragédia alheia não é novidade em nossos meios de comunicação. O que precisa ser novo é nosso olhar crítico e cidadão em solidariedade às vítimas e em indignação e luta para que outros eventos dessa natureza nunca mais ocorram. É possível relacioná-lo ao texto 2? De que forma? Há uma relação de diálogo entre eles? Justifique a sua resposta. Pode abrir o chat? Pode abrir o chat, vamos lá. É possível a gente relacionar esse trecho... Que foi até do podcast, né, que a gente reviu hoje. Ao texto, exatamente. É possível a gente relacionar? Sim. Muitos respondendo sim. Agora, como? Como que vocês relacionam? Por que vocês fazem esse link? Olha só, lembrem da questão das brumas aí, né? Eles estão se limitando no sim. Professora, calma que alguém respondeu alguma coisa que passou.
Professora Dani, quantos anos você está fazendo? Eu estou Vamos fazendo lá. 20 e poucos. Foca aqui na resposta. Sim, a empatia e o respeito, a Natália está colocando aqui. Deixa eu ver. Tem mais algum? Eles estão colocando só, falam do mesmo assunto. Os dois falam sobre a tristeza. Uhum. A bruma é de Brumadinho e a dor é de repente, do outro trecho. A Giovana colocou empatia e respeito. Foi essa que você leu agora, Giovana? Eu acho que foi. Sim, pelos acontecimentos que ambos mencionam, a Fernanda. Tá, então vamos lá, ó. Vamos colocar uma possível resposta rapidinho. Na verdade, o texto 1 fala: não caia nas brubas no esquecimento, não seja envolta em nevoeiros e se perca em meio a tantas novidades, né? E o título brumador, né? De dor envolvida por condição difusa e nevoada, né? Bruma que encobre desatinos e lembranças ao mesmo tempo. Então, nessa questão, eles estão associados, né? Eles dialogam, ok? Gustavo colocou porque é triste perder família. Ok, vamos lá. Então, o nosso tempo está acabando, está esgotado. Muito obrigada por hoje. Lembrando, desculpem-nos, na verdade, de não ter dito no começo. Primeiro, vocês têm uma avaliação da aula para fazer agora. E outra coisa, feliz Dia do Estudante. Hoje é Dia do Estudante. Beijo para vocês. E obrigada pelos parabéns, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Até quinta. Beijos.